de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria estar aqui nesta casa com a irmã do Amor e Caridade. Trazemos o abraço fraterno de toda a nossa casa. Embora o Jorge tenha me dado um susto inicialmente com a mudança do tema, eu fiquei imaginando, eu vou ter que improvisar um novo tema, ou as pessoas vão ter que ouvir o tema que não seria da noite. Mas, enfim, passado o susto, aqui estamos nós para conversarmos um pouco acerca do Evangelho de Jesus. Durante o período que Jesus esteve conosco aqui na Terra, Jesus nos fez inúmeros convites. Mas um convite iria mudar substancialmente as nossas vidas. No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, encontramos a seguinte passagem de Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário, enquanto estais a caminho com ele. Jesus, nesse momento, nos faz um convite para a reconciliação, que, segundo o dicionário de Aurélio, significa chegar a um acordo, chegar a um entendimento. Ora, para que haja um entendimento, para que haja a reconciliação, é necessário que haja o perdão. E todos nós sabemos que o perdão não é uma tarefa das mais fáceis. Todos nós aqui já vivemos, em algum momento de nossas vidas, alguma ofensa, alguma agressão, e que nós tivemos que exercitar o perdão e vimos o quanto é difícil fazê-lo. E aí, ao pesquisarmos na literatura, em especial a literatura espírita, nós encontramos alguns fatores que ajudam, além da nossa inferioridade moral, que ajudam a dificultar que nós venhamos a exercer o perdão com os nossos semelhantes. O primeiro deles é a ideia equivocada de que perdoar é esquecer a ofensa. Mas esquecer no sentido de tirar da nossa memória. Ora, nós sabemos que todas as nossas experiências, elas ficam registradas nos nossos arquivos perispirituais, trazendo as nossas experiências de outras etapas reencarnatórias, como também ficam registradas nos nossos arquivos mentais. De forma que, se as nossas experiências ficam registradas nos nossos arquivos, quer espirituais, quer mentais, como esquecer aquele fato? Até porque cientistas nos dizem que aquelas experiências muito marcantes, que elas ficam registradas nas nossas mentes, que dificilmente nós vamos esquecê-las. Então, como tirar da memória? Como deletar, numa linguagem contemporânea, esses acontecimentos que nos marcaram tanto? Eu lembro de uma música que a gente aprendia na evangelização, em que eu vinha desde criancinha, e é interessante abrir um parêntese, porque eu vim de uma época que nós tínhamos duas opções para vir à evangelização: ou vinha ou vinha. Não tinha essa de esperar crescer para a gente escolher qual religião nós íamos escolher, que poderia ser que não escolhesse nada. Então, hoje eu agradeço muito a dona Eulália, porque ela era assim, ou ia ou ia. Talvez se não fosse assim eu não estaria aqui agora. E eu aprendi desde criança, tinha até uma musiquinha que falava assim:
esqueça as ofensas se és um cristão. E aí vinha. Então, a gente sempre achava, eu sempre achei muito difícil, né? Como que eu vou esquecer? Que história é essa de que eu vou esquecer, que eu não vou lembrar que alguém me atingiu? Mas aí, à medida que vamos estudando, né, e que vão chegando outras obras que vão nos esclarecendo, nós aprendemos que esquecer as ofensas é não repetir na mente o ataque sofrido. É não revermos a cena, a agressão, continuamente em nossa vida. Ou seja, é não estarmos relembrando, é não estarmos alimentando, é não estarmos divulgando, é não estarmos o tempo todo falando daquela agressão sofrida, daquele mal que nos foi causado. Então, esquecer é não trazer à tona o ataque sofrido. E aí já ficou mais fácil. Porque eu não tenho que fazer de conta que aquilo não aconteceu. Deixar de ficar falando sobre aquilo, deixar de trazer à tona esse acontecimento é algo que é possível fazer. O segundo ponto seria o desconhecimento de não conhecermos as consequências de não perdoar. Não perdoar, gente, é permanecer na frequência do desequilíbrio, do ódio, da raiva, da mágoa, do ressentimento. É perpetuar um sofrimento inútil. Nas nossas reuniões mediúnicas, semanalmente, conversamos com os nossos irmãos desencarnados, irmãos esses que trazem sofrimentos de, às vezes, gente, reencarnações lá de trás, de 100, 200 anos. Por quê? Porque nutrem até hoje, até os dias atuais, eles alimentam aquela dor, aquele sofrimento, aquela ofensa que foi causada. Alimentam para que possam estar alimentando também o sentimento de vingança. E o sentimento de vingança é algo que nunca satisfaz o indivíduo. Porque por mais que você veja o outro sofrer, você nunca acha que é suficiente para apagar a sua dor. Porque, na verdade, ela não se apaga com o sofrimento do outro, ela se apaga com perdão. Então, quando nós não perdoamos, nós vivemos nessa frequência do ódio. Quando nós não perdoamos, nós permitimos que uma ação externa cause danos destruidores em nosso interior. O Dr. Carlos Simon e a doutora Stephanie Mateus são pioneiros nos estudos que relacionam a emoção com o câncer. E eles concluíram duas coisas super importantes. Primeiro, que uma inclinação à guarda de ressentimentos e uma marcada incapacidade de perdoar são características psicológicas-chave das pessoas que desencadeiam o câncer. Segundo eles, os hormônios que nós produzimos quando estamos invadidos pelo ressentimento, pela mágoa, quando esses hormônios, eles permanecem por tempo prolongado no nosso organismo, eles são responsáveis por uma falha imunológica que impede que as nossas células de defesa venham atacar as células cancerosas. Que elas venham a exercer o papel delas de defender o nosso organismo da multiplicação desordenada dessas células malignas. Portanto, esses sentimentos não só nos deixam vulneráveis ao câncer, como também a uma série de doenças. A medicina psicossomática, que é um ramo da medicina que se ocupa
com aquelas doenças cuja origem estão no campo emocional, concluíram que nós podemos ter 3 tipos de personalidades psicossomáticas. Primeiro, tipo A. O tipo A, que é muito comum em pessoas que são acometidas pelas doenças cardiovasculares, em especial o infarto do miocárdio. E ele diz que a característica em destaque dessas pessoas é a ambição, a competitividade, o imediatismo, preocupação excessiva, raiva, tensão e hostilidade. O tipo B seriam aquelas pessoas mais propensas às doenças reumáticas. E que a característica em destaque dessas pessoas são aquelas pessoas que são extremamente lentas, aquelas pessoas que são extremamente paradas, cristalizadas e que normalmente não assumem determinados encargos que exigem atitudes imediatas. E atualmente eles descobriram o tipo C. O tipo C são aqueles pacientes que têm tendência ao câncer. E a característica em destaque dessas pessoas são sentimentos reprimidos, raiva contida, ansiedade e profunda desesperança. Então, quando nós dizemos ressentimentos reprimidos e raiva contida, aquele que gosta de explodir com todo mundo, que não controla os seus impulsos emocionais, vai dizer: ah, então estou no caminho certo, de câncer eu não morro. Lê do engano. Por quê? Quando estamos falando de ressentimentos contidos, de raiva contida, nós estamos falando daquelas pessoas que às vezes estão ali em silêncio, estão quietinhas, não trazem na fisionomia aquele sentimento, mas são criaturas que por dentro trazem aquela mágoa, trazem aquele ressentimento, aquela raiva, e às vezes sente isso com as pessoas que estão ao seu lado, que convive o tempo todo junto. E nesse caso, esses sentimentos vão sendo alimentados diariamente. Às vezes aquele ressentimento do esposo, às vezes aquele ressentimento da esposa, daquela pessoa que você precisa conviver, mas que você não é capaz do diálogo, porque adulto conversa. Adulto, quando as coisas não estão bem, ele senta e conversa. Não deve ficar com a raiva contida, com o ressentimento contido, porque isso adoece. Então vejam, são pessoas que acabam no decorrer do tempo, isso não desencadeia de um momento para o outro, mas que com o desenrolar do tempo, anos contendo esses sentimentos negativos, perniciosos, alimentando esses miasmas, acaba desenvolvendo a doença. E o terceiro ponto seria o desconhecimento de que o perdão é um presente que nós damos a nós mesmos. Nós achamos que nós estamos fazendo muito pelo outro quando nós concedemos o perdão. Mas, na verdade, o maior beneficiado somos nós mesmos. Vamos voltar ao ano de 1997, 30 de agosto de 1997. Nesse dia, o senhor Masataka Ota perde seu filho Ives Ota. O menino de 8 anos havia sido sequestrado e, como reconheceu, um dos sequestradores foi morto com 2 tiros no rosto. E o senhor Ota, num depoimento emocionante, ele conta o que o perdão fez na vida dele. Ele disse que no início ele só pensava em vingança, só pensava em matar as pessoas que mataram seu filho.
Só pensava em eliminar aquelas pessoas que lhe causaram aquela dor profunda. Porque a vida dele era um inferno. Ele, para dormir, ele tinha que beber. Diariamente ele bebia uísque para ele conseguir dormir. Ele tinha pesadelos todas as noites. A relação dele com a família, com os amigos, com os vizinhos, estava completamente deteriorada. Porque ele só odiava. Até que um dia ele pediu para se encontrar com os assassinos do seu filho. Ele conta que ele ficou 1h30 fazendo a oração do perdão. E foi se encontrar com os assassinos do filho. Porque ele achou que alguma coisa tinha que ser feita. Porque a vida que ele estava levando, ele não estava suportando mais. E ele chegando lá, ele pensou o seguinte: apesar de toda oração, ele falou: quando eu estiver cara a cara com o assassino do meu filho, eu vou matá-lo. E ele estava aguardando. E ele disse que ele estava na sala. Quando ele viu os passos, ele disse que ele sentiu que a pessoa estava vindo. Ele disse que as pernas começaram a tremer, ele começou a ter uma sudorese, mas elevou o pensamento. E ele disse que quando ele se viu diante daquele homem, ele disse que não mais sentiu o desejo de eliminá-lo. Sentiu o desejo de matá-lo. E quando ele chegou, que o rapaz chegou, que sentou diante dele, ele falou o seguinte: você sabe por que eu estou aqui? Eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para perdoar você. E aí, ele disse que falou mais algumas coisas, apertou a mão e falou para ele: vai com Deus, vai cumprir sua pena aí, mas vai com Deus. Aí disse que quando o rapaz começou a andar, ele falou assim: você tem uma filha, não tem? Aí disse que o rapaz tomou aquele susto. Logo deve ter imaginado, né? Vai fazer a mesma coisa que a minha filha. Ele falou: você tem uma filha, não tem? Sim, senhor. Você tem uma filha de 5 anos. Sim, senhor. Pois bem, eu desejo toda a felicidade do mundo para sua filha. Eu espero que a sua filha cresça, case e te dê muitos filhos. Os filhos que o meu filho não vai poder me dar, porque você tirou a vida dele. Mas eu desejo o contrário para sua filha. Agora vai cumprir com a sua pena. E ele disse que após o perdão, após este dia, foi o primeiro dia que ele conseguiu dormir sem ter que ingerir o álcool. A mulher dele, que estava tentando engravidar há algum tempo, conseguiu engravidar. E aí eles criaram o Instituto Ivisota. A princípio, o Instituto Ivisota, ele tinha como compromisso buscar assinaturas para mudar o Código Penal. Mas depois eles foram vendo que eles poderiam fazer muito mais do que só colher assinaturas para modificar o Código Penal. 2 meses depois, eles estavam trabalhando, ajudando as famílias que perdiam seus entes queridos através da violência. Levando conforto, levando apoio, levando aquilo que as pessoas precisavam ouvir naquele momento de dor, de alguém que já tinha vivenciado aquela experiência. E ele conta que ele ajudou a mãe de Isabela Zardoni. Deu conforto espiritual, conforto emocional e deu a ela apoio judicial. Então ele disse:
O meu ato de perdoar é para me livrar do ódio e da vingança. Não é para soltar os assassinos do meu filho. Então, naquele momento, ele se presenteou com perdão. Ninguém mais do que ele. Então, nós não precisamos concordar com o que o outro fez para poder perdoar. Ele não concordava, evidentemente, com o que o outro fez. E nem queria que, com isso, ele deixasse de pegar a pena a ele designado para isso. Mas ele precisava seguir adiante. Então, gente, perdoar é isso. Perdoar é uma decisão própria, depende de nós. Ela é unilateral, porque ela não depende do outro. Eu não dependo que o outro se arrependa do que fez a mim para que eu o perdoe. Depende exclusivamente da minha predisposição para isso. Depende, agora nós vemos, do conhecimento do que seja perdoar, das vantagens que o ato de perdoar traz para mim, para que eu me esforce para eu conseguir exercitar o perdão. O perdão, ele é necessário do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, social e mental. É uma necessidade de todos, porque é do nosso interesse. Jesus nos convida a reconciliarmos o mais depressa possível. E por quê? Lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 6, abre aspas, nós encontramos a seguinte passagem. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, o que é a causa da maioria dos casos da obsessão. O que nós vemos nas nossas reuniões mediúnicas? Espíritos perseguindo aqueles que outrora lhe causaram mal. Por quê? Porque não foram capazes de perdoar. Então, quando Jesus nos diz para que nós perdoemos enquanto nós estivermos a caminho, nós estamos prevenindo um processo obsessivo lá na frente. São irmãos que trazem dores profundas, não resta dúvidas, mas que, infelizmente, não foram capazes do perdão e sofrem profundamente. Por quê? Porque a todo instante a agressão sofrida é revivida por eles. Mais embaixo ele diz o seguinte, para que não sejas metido na prisão. Que prisão é essa? É a prisão que as emoções negativas nos colocam. É a prisão do ódio, do ressentimento, da mágoa, que traz infelicidade, traz amargura. As pessoas que se ressentem com facilidade são pessoas amargas, são pessoas difíceis da gente lidar, porque são pessoas que nas simples coisas se ofendem e guardam e amarram aquele sentimento, aquela amargura que trazem dentro de si. Portanto, perdoar é preciso, perdoar é necessário, perdoar é uma atitude inteligente de nossa parte. Mas é preciso, em primeiro lugar, termos o conhecimento dessa necessidade. E hoje a gente está tendo um pouquinho dessa visão, do quanto nos beneficia o ato do perdão. Então, na medida que nós temos essa consciência, nós já nos predispomos ao perdão. O segundo ponto é um autoexame. Por que o autoexame? Não vamos falar, nesse momento, dar o exemplo do Sr. Ives, embora ele sirva de estímulo para nós. Porque se um homem foi capaz de perdoar o outro que tirou a vida do seu filho de forma extremamente cruel, como nós não seremos capazes de perdoar as pequenas faltas do dia a dia que os nossos irmãos de jornada cometem conosco? Mas
O conselho que o nosso irmão Francisco Cajazeiras, um médico, que ele trabalha com as doenças psicossomáticas, ele nos diz o seguinte: o autoexame é importante porque dificilmente uma agressão ela é unilateral. Ou seja, é preciso examinar se nós, inconscientemente, involuntariamente, não proporcionamos aquela reação do outro. Às vezes é uma palavra, é um gesto, é um olhar, porque o rosto, as expressões falam, que desencadeia no outro aquele sentimento que o leva a nos agredir. Então é importante esse autoexame. Será que fui eu que dei o start inicial? Será que aquilo que eu falei não ofendeu o outro? Então é importante nós sempre não nos colocarmos como vítima, porque normalmente nós nos colocamos como vítima, até porque nós somos extremamente indulgentes conosco. Jesus disse que fôssemos indulgentes com o outro, mas nós somos muito indulgentes conosco. Nós ainda não conseguimos exercitar a indulgência com o nosso semelhante. Então, é importante nós fazermos essa análise. Um outro ponto é tomar o ofensor como ignorante. Por que ignorante? Porque ele, muitas vezes, ele não tem ideia das consequências que a atitude dele traz para o outro, e muito menos para ele. Então, vamos pensar, puxa, ele fez isso porque ele não pensou nas consequências que essa fala dele está trazendo para mim. Ele não sabe a dor que a atitude dele está causando em mim. Então, é uma forma de nós compreendermos a atitude do outro. Um outro ponto é entendermos o outro como enfermo, como alguém doente. Nós pararmos e analisarmos. Nós não sabemos o que aquela pessoa está passando para falar conosco daquele jeito. Nós não sabemos as limitações da sua educação, como ele foi educado, para ele estar agindo daquela maneira comigo. Nós não sabemos a carência moral e material que aquele indivíduo traz para ele agir de uma forma agressiva conosco. Não sabemos os reveses da vida. O que será que ele está passando? Às vezes, a pessoa que nos agride está passando por um momento terrível na vida dele. E nós precisamos considerar isso. O espírito imperfeito que somos nós, quando amargamos as dores do mundo, muitas vezes a gente tende ao descontrole. Nós não conseguimos administrar as nossas emoções quando vivemos uma situação de dor ou de descontrole, uma situação que foge ao nosso controle. E às vezes nós reagimos de forma agressiva. Então é importante nós considerarmos todas essas situações. Por último, entender o nosso ofensor como um instrumento de prova. E a gente lembra uma passagem, um diálogo de Emmanuel com Chico, quando da ocasião da morte do padre. Vocês viram a história de Chico, lembra daquele padre, né? Quando Chico apresentava as suas aptidões mediúnicas e que o padre pintou com Chico. Então, no momento do desencarne do padre, Emmanuel chega para Chico e diz o seguinte: Chico, desencarnou o nosso benfeitor. Aí Chico diz: que benfeitor? Ele é o padre. Ele fala: benfeitor? Ele falou: Chico, claro, benfeitor. Como que você ia colocar em prática a tolerância, a caridade, a paciência e o perdão se não fosse ele? Então, nós temos que imaginar que o agressor, na verdade, também com a sua agressão, ele está nos dando uma oportunidade de exercitar o perdão, de exercitar a paciência, o entendimento,
à compreensão. Então vejam, o perdão não é tarefa fácil realmente. É uma tarefa muito difícil, mas que nós devemos nos esforçar para exercitá-la em nosso próprio benefício. Nós devemos quebrar todos os laços do ódio, gente, enquanto tivermos a caminho com aquele do qual nutrimos esses sentimentos. O único laço que nós devemos alimentar, qual é? Os laços do amor. São os laços do amor. Esses são os laços que nós devemos nutrir. São os laços que nós devemos alimentar. São os laços que nós devemos criar. Os do ódio, não. Os dos ressentimentos, não. Esses laços nós temos que procurar quebrar, porque nós somos unidos ao outro pelos laços do amor, mas pelos laços do ódio também. São dois laços que nos unem. E esses laços do ódio precisam ser transformados em laços de amor. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos em família. Porque muitas vezes esses laços de ódio, eles estão convivendo no mesmo lar. São experiências que foram vivenciadas por nós no passado e que nós hoje reencarnamos juntos no mesmo lar, para que possamos transformar os laços de ódio em laços de amor. Às vezes, esses laços de amor não serão construídos nessa encarnação, mas eles serão trabalhados nesta encarnação. Nem sempre vamos conseguir amar profundamente um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um tio, mas nós vamos começar a construir uma relação de cordialidade, que no futuro se transformará numa relação de amor. Devemos começar a plantar essa predisposição ao entendimento do outro, para que esse perdão ele possa chegar. Jesus, em um último esforço, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não disse: Pai, eu os perdoo. Por quê? Porque Jesus entendia a infância da humanidade. E ele não se sentia agredido. Porque ele tinha o entendimento que éramos enfermos, que éramos ignorantes, que éramos incapazes de compreender a gravidade daquelas atitudes que estávamos cometendo. Mas dias virão em que nós também não nos sentiremos mais agredidos diante da agressão do nosso semelhante. Porque nós já estaremos mais evoluídos. Nós já estaremos mais preparados. Talvez no mundo de regeneração, que é o mundo que hoje a Terra se transforma, onde não existe o predomínio do mal como existe hoje aqui na Terra. No mundo de regeneração, ainda existe o mal, mas ele não é mais o predomínio, porque no mundo de regeneração, todos desejam o bem, todos desejam acertar. O erro ainda existe, fala nos Espíritos, no Evangelho, mas a intenção é de fazer o bem. Talvez lá, no mundo de regeneração, o perdão talvez não seja mais esse peso para nós, porque nós tenhamos essa compreensão da dificuldade do outro. Nós vamos conseguir ver o outro como irmão que está num caminho de crescimento espiritual, que está num caminho da evolução espiritual, e vamos conseguir entendê-lo. Mas enquanto não chegamos lá,
precisamos nos esforçar. E para tanto, nós temos um recurso imprescindível em nossas vidas, que é a oração. Que é essa conversa íntima com nosso Pai Celestial. Essa conversa íntima com Jesus, que aqui está como responsável pela evolução espiritual do nosso planeta. É a conversa íntima com o nosso anjo protetor, com esse espírito amigo que está ao lado de cada um de nós e que todos nós temos. E ele está aqui ao nosso lado, ele está aqui ao meu lado, ele está aí ao seu lado para ajudar a vencer as dificuldades. E é nesse momento que elevamos o nosso pensamento até o alto e pedimos: Pai, nos ajude. Somos ainda tão imperfeitos, meu Pai. Tenho tantas dificuldades ainda, meu Pai. E eu rogo a Ti neste momento, para que me ajude, para que me dê a coragem que eu preciso para seguir os Seus ensinos. Me dê, Pai, neste momento, a coragem para ser uma seguidora Sua. Neste momento da minha jornada evolutiva, em que aqui me encontro, procurando, meu Pai, seguir a Ti, eu lhe imploro. Me ajude a vencer as limitações, essas limitações que eu trago dentro de mim, meu Pai, que ainda me distanciam de Ti, mas que em algum momento estarei aos Seus pés. Me ajuda, meu Pai, para que eu possa ver o meu irmão como um verdadeiro irmão que está a caminhar junto comigo, que traz as suas mazelas, que traz as suas imperfeições morais, mas que segue comigo. Me ajude para que eu possa entendê-lo, para que eu possa perdoá-lo, para que eu possa tirar de dentro de mim essas mágoas e esses ressentimentos que me adoecem, que me enfraquecem, que me distanciam de Ti, Senhor. E assim, num apelo emocionante e inflamável, eu rogamos ao nosso Pai neste momento, que possa nos envolver a cada um de nós aqui. A cada um de nós aqui presente, que veio em busca da sua luz, do seu amor e da sua paz. Que possamos, meus irmãos, sairmos daqui e levarmos até os nossos lares esta paz que neste momento o nosso Pai Celestial derrama sobre cada um de nós. Esse amor que o nosso Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, derrama sobre todos nós neste momento. Que possamos sair daqui envolvidos com esta paz e que possamos envolver todos os nossos familiares com essas vibrações amorosas quando chegarmos em nossos lares. Que os nossos lares possam ser abençoados e que nós, Senhor, possamos sair daqui, irmãos amigos, os nossos corações acalentados e confortados por essa paz, por esse amor que esses irmãos amigos derramam sobre todos nós neste momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos espirituais, por este momento de luz. E que a sua paz possa permanecer nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.